Capítulo 4. Encontrando a deusa da boa sorte. Se um homem tem sorte, não há como prever extensão possível de sua boa fortuna. Joguem-no no Eufrates, e ele se salvará a nado com uma boa pérola na mão. Provérbio babilônico. O desejo de ter sorte é universal. Ele era tão forte no peito dos homens há 4.000 anos na antiga Babilônia, quanto o é atualmente nos corações dos homens de hoje em dia. Todos nós esperamos ser favorecidos pela caprichosa deusa da boa sorte. Há alguma maneira de encontrá-la e atrair não apenas sua atenção favorável, mas também seus generosos favores? Há alguma maneira de atrair a boa sorte? Era exatamente isso que os antigos habitantes da Babilônia queriam saber. Eles passavam por homens argutos e entusiasmados pensadores, o que explica por que a velha cidade tornou-se a mais rica e a mais poderosa de seu tempo. Naquela época distante, não haviam escolas ou colégios. Possuíam, entretanto, um centro de aprendizado, uma verdadeira escola prática. Entre os prédios guarnecidos de torres da Babilônia, havia pelo menos um que emulava em importância com o palácio do rei, os jardins suspensos e os templos dos deuses. Os livros de história quase não o mencionam, embora tivesse exercido uma poderosa influência sobre o pensamento daquele tempo. Tal prédio era o Templo do Saber, onde os conhecimentos do passado eram apresentados por professores voluntários e assuntos de interesse popular eram debatidos em reuniões abertas. Dentro de suas paredes, todos os homens se encontravam como iguais. O mais humilde dos escravos podia discutir sem medo de represálias as opiniões de um príncipe da casa real. Entre os muitos que frequentavam o Templo do Saber, havia um sábio chamado Arcade, o homem mais rico da Babilônia. Ele tinha seu próprio salão especial, onde quase todas as noites um grupo considerável de homens, alguns idosos, alguns muito jovens, mas a maioria da meia-idade, reunia-se para discutir e perguntar sobre assuntos de interesse. Vamos supor que estamos ouvindo uma dessas conversas para ver como eles encaravam a questão da boa sorte. O sol tinha acabado de se pôr como uma grande bola de fogo brilhando na areia do deserto, quando Arcade subiu a seu costumeiro tablado. Quase 80 homens já estavam esperando sua chegada, reclinados sobre pequenos tapetes estendidos no chão, e mais gente ainda aparecia para aumentar a assistência. O que vamos discutir essa noite? Perguntou Arcade. Depois de uma breve hesitação, um tecelão alto dirigiu-se a ele, levantando-se como era de costume. Tenho um assunto cuja discussão gostaria de ouvir, embora receio que pareça ridículo a você, Arcade, e aos amigos aqui presentes. Depois de incentivado por Arcade e pelos próprios colegas a apresentá-lo, ele continuou. Creio estar com sorte hoje, pois achei uma bolsa com moedas de ouro dentro. Meu grande desejo é continuar tendo sorte. Sentindo que todos os homens compartilham comigo este desejo, sugiro que debatamos como atrair a boa sorte, para que possamos descobrir maneiras de contar com ela. Um belo e interessante tema acaba de ser proposto, comentou Arcade. Na verdade, um dos mais valiosos de nossa discussão. Para alguns momentos, a boa sorte não passa de um acontecimento casual, na opinião de alguns homens, que por um acidente pode ocorrer a alguém sem propósito ou razão. Outros acreditam que a responsável por qualquer boa fortuna é a nossa mais generosa deusa, Ashtar, sempre ansiosa para recompensar com belas dádivas aqueles que lhe agradam? Respondam, meus amigos, devemos pesquisar se existem meios pelos quais a boa sorte possa ser incentivada a visitar cada um de nós? Sim, sim, é muito mais do que isso, respondeu o crescente grupo de ávidos ouvintes. Para começar nossa discussão, continuou Arcade, ouçamos primeiro aquele dentre nós que passaram por experiências similares à do tecelão, tendo achado ou recebido, sem qualquer esforço de sua parte, tesouros valiosos ou joias. Houve uma pausa, todos esperando que alguém tomasse a palavra para atender a sugestão de Arcade, mas ninguém fez. Mas como? Ninguém, disse Arcade.
Então, esse tipo de boa sorte deve ser realmente rara? Quem agora oferecerá uma sugestão para continuarmos nossa busca? Eu o farei, disse um jovem bem vestido, levantando-se. Quando um homem fala de sorte, não é natural que seus pensamentos estejam voltados para as mesas de jogos? Não é ali que encontramos muitos homens cortejando o favor da deusa na esperança de que ela os faça ganhar a todo momento? Como o homem tivesse, depois dessas breves palavras, retomado seu lugar, uma outra voz ergueu-se. Não pare, continue sua história. Diga-nos, por acaso pôde contar com o favor da deusa nas mesas de jogo? Ela fez com que os cubos caíssem com o lado vermelho virado para cima, enchendo sua bolsa à custa dos homens de apostas, ou, ao contrário, permitiu que o lado azul fosse o vitorioso, propiciando ao outro passar a mão em suas moedas de prata arduamente conquistadas. O jovem juntou-se aos risos sem maldades da sala e replicou: Não posso deixar de admitir que a deusa não parecia saber que eu me achava no local, disse ele. Mas e quanto aos demais? Encontraram-na esperando em tais lugares para rolar os cubos em favor de vocês? Estamos ávidos para ouvir tanto quanto para aprender. Não sabe o começo, atalhou Arcade. Achamo-nos aqui para considerar todos os lados de cada questão. Ignorar as mesas de jogos seria fechar os olhos a um instinto comum a muitos homens que gostam de tentar a sorte, apostando uma pequena soma de dinheiro na esperança de conseguir somas bem maiores. Isso me traz à lembrança as corridas de ainda ontem, gritou um outro ouvinte. Se a deusa frequenta as mesas de jogos, certamente não desdenha das corridas, onde carros de guerra dourados e cavalos espumantes oferecem muito mais excitação. Conte-nos honestamente, Arcade. Foi ela quem lhe soprou que devia apostar naquele cavalo cinza de Nínive? Eu estava de pé, bem ao seu lado, e mal pude acreditar em meus olhos quando vi você apostando nele. Você sabe tão bem quanto nós que nenhuma parelha em toda a Síria pode competir com os nossos amados baios numa bela corrida. A deusa, por acaso, soprou em seus ouvidos que apostasse nos cavalos cinza, porque na última volta o preto que corria por dentro tropeçaria, atrapalhando de tal modo nossos rapazes que os cavalos de Nínive acabariam ganhando o páreo numa vitória inesperada? Arcade sorriu indulgentemente devido ao gracejo. Que motivo temos para pensar que a boa deusa se ocuparia de apostas de um homem num cavalo de corrida? Para mim, ela é uma deusa de amor e dignidade, cujo prazer consiste em ajudar os necessitados e recompensar aqueles que fizeram por onde merecer. Espero encontrá-la não nas mesas de jogos ou nas corridas em que os homens perdem mais do que ganham, mas nos lugares onde as ações humanas têm mais valor e são mais dignas de recompensa. No cultivo da terra, nas relações comerciais honestas, em qualquer ocupação humana, há oportunidades de lucros decorrentes do esforço pessoal e de negócios bem realizados. Naturalmente, nem sempre o indivíduo será recompensado, porque às vezes seu juízo pode falhar, tanto quanto em outras ocasiões os ventos e o mau tempo podem acarretar malogro de todos os seus esforços. Mas, se persistir, poderá contar com bons lucros no futuro. Isso acontece porque as chances de lucro estão sempre a seu favor. Mas, quando um homem joga apostando, a situação se inverte, pois as possibilidades de lucro acham-se frequentemente contra ele e a favor daquele que dirige a banca. O jogo sempre beneficia esse último. Faz parte do negócio que ele tenha direito a uma porcentagem sobre as quantias apostadas. Poucos jogadores percebem como são certos os lucros do dono da banca e como são incertas suas próprias chances de vencer. Consideremos como exemplo as apostas feitas no jogo de cubos. Toda vez que o cubo é lançado, nós apostamos no lado que cairá virado para cima. Se der o vermelho, o dono da banca tem de nos pagar 4 vezes o valor de nossa aposta. Se der, entretanto, qualquer outro dos 5 lados, perdemos. Assim, em cada jogada contamos com 5 chances de perder, mas, uma vez que o vermelho paga 4 por 1,
temos 4 chances de vencer. Numa única noite de jogo, o dono da banca pode contar com lucros certos no valor de 1/5 de todas as apostas feitas. Pode um homem esperar vencer, se não ocasionalmente, contra vantagens arranjadas de tal modo que, pelo simples fato dele entrar numa casa de jogos, já o despojam de 1/5 de suas apostas? Mas há casos em que alguns homens conseguem ganhar somas bastante altas, arriscou um dos ouvintes. Certamente, continuou Arcade. Percebendo isso, pergunto-me se o dinheiro conseguido dessa maneira traz um valor permanente àqueles que têm sorte. Entre meus conhecidos se acham muitos dos mais exitosos homens da Babilônia, mas sinto-me incapaz de apontar um único que tenha começado a triunfar a partir de uma fonte como essa. Todos vocês aqui reunidos esta noite conhecem muitos de nossos abastados cidadãos. Seria do maior interesse para mim saber quantos deles podem creditar às mesas de jogos o início de seus anos venturosos. E se cada um de vocês falasse dos que conhece, o que dizem? Depois de um prolongado silêncio, um gaiato se aventurou. Sua pergunta inclui os donos da banca? Se não se lembra de mais ninguém, respondeu Arcade. Se nenhum de vocês pode lembrar-se de ninguém, que tal vocês mesmos? Há bons vencedores por aqui, hesitando em recomendar o jogo como uma possível fonte de renda? Seu desafio teve como resposta gemidos procedentes do fundo da plateia que arrancaram muitos risos. Tenho a impressão de não estarmos procurando a boa sorte nos lugares que a deusa costuma frequentar, continuou ele. Sendo assim, vamos explorar outros campos. Já vimos, portanto, que ela não se acha ao fato de toparmos casualmente com uma carteira perdida, nem nas mesas de jogos. Quanto às corridas, devo confessar que perdi muito mais dinheiro do que ganhei. Vejamos agora nossas ocupações e negócios. Não é natural que, em seguida a uma vantajosa transação, consideremos isso não como um belo lance de sorte, mas como uma justa recompensa pelos nossos esforços? Estou inclinado a pensar que podemos estar desprezando as dádivas da deusa. Talvez ela realmente nos assista quando não apreciamos a sua generosidade? Alguém sugere aqui outra discussão? Um comerciante idoso levantou-se, repuxando sua elegante vestimenta branca. Com a permissão de vocês, honrado Arcade e caros amigos, ofereço uma sugestão. Se, como você disse, devemos acreditar em nossa própria habilidade e capacidade para o êxito de nossos negócios, por que não considerar os sucessos que estivemos a ponto de obter, mas que nos escaparam, situações que teriam sido muito lucrativas? Elas teriam sido um raro exemplo de boa sorte, se realmente tivessem ocorrido. Como não se concretizaram, não podemos considerá-las nossa justa recompensa? Certamente haverá entre nós homens capazes de relatar experiências nesse sentido. Trata-se de uma bela abordagem, aprovou Arcade. Quem entre vocês teve ao alcance uma boa sorte somente para vê-la escapar? Muitas mãos se ergueram, inclusive a do comerciante idoso. Arcade animou-o a tomar a palavra. Como autor da proposta, gostaríamos de ouvi-lo primeiro. Contarei de bom grado a vocês uma história, disse ele, que ilustra como a boa sorte pode chegar tão perto de um homem e quão cegamente pode ele permitir que ela escape, trazendo perda e remorso. Há muitos anos, quando ainda era jovem, recém-casado e no começo de uma promissora carreira, meu pai me procurou e insistiu energicamente comigo para que eu participasse de um determinado investimento. O filho de um de seus amigos tivera conhecimento de um pedaço de terra estéril, não muito além das muralhas de nossa cidade. Ficava bem acima do canal e não era alcançado pelas águas. O filho do amigo de meu pai arquitetou um plano para comprar essa terra, construir 3 grandes rodas d'água que pudessem ser movidas por bois e dessa maneira levar até ali a água necessária. Depois, dividiria a terra em pequenos lotes e buscaria compradores entre os residentes da cidade. Mas ele não tinha dinheiro suficiente para levar a cabo um empreendimento desses.
Tal como eu era jovem, contava com vencimentos apenas satisfatórios. Seu pai, como meu pai, tinha uma grande família e poucos recursos. Por isso, resolveu ajudar o filho, tentando convencer um grupo de cidadãos a entrar na empresa com ele. Seria um grupo de 12 pessoas, cada uma das quais se comprometeria a dar 1/10 de seus ganhos para o empreendimento, até que a terra estivesse em condições de ser vendida. Cada qual, então, participaria dos lucros obtidos proporcionalmente ao que tivesse empenhado no investimento. Você, meu filho, disse então meu pai, acha-se agora na juventude. É meu profundo desejo que comece a construir uma sólida posição para que se torne respeitado entre os homens. Gostaria que se valesse de meus conhecimentos em razão dos próprios erros desatinados que andei cometendo no passado. É o que desejo mais ardentemente, meu pai, eu lhe respondi. Então, eis o meu conselho. Era o que eu deveria ter feito na sua idade. Separe sempre 1/10 de seus ganhos para empregá-lo em investimentos favoráveis. Com esse décimo e com ele próprio terá condições de obter. Você poderá, muito antes de chegar à idade em que eu me encontro, ter acumulado uma considerável soma. O que está dizendo, meu pai, são palavras de sabedoria. Realmente desejo enriquecer, mas há muitas maneiras de empregar meu dinheiro, por isso estou ainda hesitante quanto a seguir seus conselhos. Sou jovem há muito tempo. Pensei do mesmo modo em sua idade e, como pode ver, muitos anos acabaram se passando sem que eu tivesse dado sequer os primeiros passos. Vivemos numa época diferente, pai. Evitarei cometer os seus erros. A oportunidade se apresenta diante de você, meu filho, e está oferecendo uma chance que pode levá-lo à riqueza. Lhe imploro, não adie as coisas. Procure amanhã mesmo o filho de meu amigo e combine com ele pagar 10% dos seus ganhos para esse investimento. Sim, vá amanhã mesmo. A oportunidade não espera por ninguém. Hoje está aqui, amanhã já não sabemos para onde foi. Por isso, não perca tempo. Apesar dos conselhos de meu pai, hesitei. Tinha acabado de chegar à cidade, trazidas por mercadores vindo do leste, roupas tão refinadas que eu e minha boa esposa logo pensamos em comprar. Se tivesse de destinar 1/10 de todos os meus ganhos para tal investimento, seria obrigado a privar-me desse e de outros prazeres tão desejados. Demorei a tomar uma decisão até que ficou tarde demais. Tempos depois, acabei me arrependendo. O empreendimento revelou-se mais vantajoso do que qualquer um dos participantes podia prever. Essa é a minha história, mostrando como permiti que a boa sorte escapasse de minhas mãos.